Seja bem-vindo vitorioso, seja bem-vinda vitoriosa ao 37º dia da nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. Estamos chegando no final e hoje eu quero te fazer uma pergunta. O que é viver bem? Você vai colocar nos comentários o que está faltando na sua vida, que você enxerga para você viver bem. Hoje nós vamos refletir e meditar sobre isso. O que nós aprendemos nessa terra? O que já foi ensinado para você viver bem? O meu nome é Padre Manuel Dias e eu sou o seu diretor espiritual nessa jornada de vida vitoriosa. Inclusive, coloque pedidos de oração. Prepare a sua água, prepare a sua vela, porque nós vamos orar. Agradecer sempre aos colaboradores. E você que já fez a sua contribuição, fica aqui a minha oração e a minha gratidão. Que Deus abençoe infinitamente a sua vida financeira. Que Deus nunca permita que falte o pão na sua mesa e a prosperidade na sua família e na sua descendência. Que Deus te abençoe se você colabora. E se você não colabora, pode ter certeza absoluta que nós estamos em oração para você também, para que você possa ter condições de um dia colaborar. Então vamos lá, dar início à nossa oração. Chamabo, Oabro, Oru Rokadisho Radalo Roxariro, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só Deus verdadeiro. Amém. Santo sois vós, ó Deus, santo sois vós, ó poderoso, santo sois vós, ó imortal, vós que fostes crucificado por nós, tende piedade de nós. Santo sois vós, ó Deus, santo sois vós, ó poderoso, santo sois vós, ó imortal, vós que fostes crucificado por nós, tende piedade de nós. Santo sois vós, ó Deus, santo sois vós, ó poderoso, santo sois vós, ó imortal, vós que fostes crucificado por nós, tende piedade de nós. Rezemos juntos 3 vezes, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso auxílio contra os embustes e as ciladas do demônio. Valendo-nos Deus, incessantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai ao inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que rondam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Hoje nós iremos orar um trecho do Salmo 119. A tua palavra no meu coração. Felizes os que têm conduta perfeita, os que andam na lei do Senhor. Felizes os que observam seus preceitos e o procuram de todo o coração. Os que não cometem injustiça, mas andam no caminho do Senhor. Tu decretastes os teus preceitos para serem observados com todo rigor. Oxalá estejam firmes os meus caminhos, para que eu observe os teus decretos. Assim, não sentirei vergonha de observar todos os seus mandamentos. Eu te celebrarei de coração sincero, instruindo-me em teus justos mandamentos. Observarei os teus decretos. Não me abandones nunca. Como poderá um jovem manter puro o seu caminho? Observando a tua palavra. Eu te procuro de todo o coração. Não me deixes desencaminhar dos teus mandamentos. Em meu coração guardarei tuas promessas, a fim de não pecar contra ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, um só Deus verdadeiro. Amém. São Miguel Arcanjo, vós que encontrastes a alegria perfeita junto a Deus, ensinai-nos o caminho que devemos trilhar. Fazei que aprendamos a nos alegrar sempre no Senhor e afastai de nós a tristeza do inimigo, que insiste em nos tentar. Assim, seremos eternamente felizes nos céus. Amém, amém, amém. Paulo apóstolo nos adverte dizendo: se alguém vier ensinar algo contra o evangelho, mesmo sendo um anjo, ele deve ser excomungado da igreja. Eis que surgem ensinamentos diferentes em todas as partes, bem-aventurados que preservam os ensinamentos de Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus por eles é que sejam salvos. De fato, em favor deles eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não é zelo esclarecido. É que, desconhecendo a justiça de Deus e buscando estabelecer a própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Se você confessa com a boca que Jesus é Senhor e acredita em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo.
pois é acreditando de coração que se obtém a justiça, e é confessando com a boca que se chega à salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que acredita nele não será confundido. Portanto, não há distinção entre judeu e grego, porque Jesus é o Senhor de todos e conhece e concede suas riquezas a todos os que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, 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 amém. Hoje a reflexão é sobre viver bem. E aí você pode me falar: padre, eu busco a palavra de Deus. Eu busco enxergar a palavra de Deus, mas eu tenho muita dificuldade em interpretar, eu tenho muita dificuldade em entender. E hoje, padre, muitas pessoas interpretam a Bíblia, muitas pessoas buscam explicar a Bíblia, e é tanta explicação, padre. As pessoas falam que muitas vezes a Bíblia entra em contradição. E aí eu digo que a Bíblia não entra em contradição. O que entra em contradição são as pessoas. Pessoas que apresentam ideias, pessoas que apresentam interpretações diferentes da mesma parte da Escritura. Então, para você não ter dúvida, para você não se perder e começar a viver bem, para quem você vai olhar? Qual deve ser o seu objeto de referência? E aí, eu não estou falando de pregadores, eu não estou falando de homens, eu não estou falando de padres, eu não estou falando de pastores, eu estou falando de Cristo em primeiro lugar. Mas, padre, como eu posso conhecer mais a Cristo? E aí eu aconselho, muitas pessoas me perguntam, por onde eu começo a ler a Bíblia? Comece pelos evangelhos. Em especial, comece pelo Evangelho de João, por exemplo, que vai narrando ali alguns milagres que Jesus fez, que vai narrando esta palavra encarnada. E é interessante você pensar nisso, né? Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne, ou seja, Jesus é toda a lei, Jesus é toda a palavra, Jesus é Deus que se fez carne. Então, a Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro homem. Então, eu não confio no homem, mas posso confiar em Deus. E Deus, ele se faz carne para mostrar qual é o exemplo que nós devemos seguir. Então talvez você não tenha clareza nem entendimento para ler o livro de Deuteronômio, para ver o livro de Cânticos, dos Cânticos, para ver os livros proféticos como Isaías, Jeremias, Abacuque. Mas você pode ver a vida de Jesus Cristo. Você pode olhar para a vida de Jesus Cristo e começar a tomar um exemplo, por exemplo, quando ele lida com a traição de Judas, ele olha e fala assim: Judas, meu amigo, com um beijo você trai o seu Senhor. Ele educando a Pedro, ele educando os apóstolos que discutiam entre si qual deles vai ser o maior no reino dos céus. Ele educando uma mulher pega em flagrante adultério, ele reagindo a diversas situações de problema, enfrentando tempestades. Como ele age perante cada situação. Talvez você tenha dificuldade em entender a lei, talvez você tenha dificuldade em entender o Pentateuco, mas olhe para a vida de Jesus. Então hoje eu te dou um direcionamento, pega o Evangelho de João, comece a ler. Eu sei que a sua vida é corrida, eu sei que às vezes nem dá tempo, mas experimente se debruçar sobre a vida de Jesus Cristo. E aí você não terá mais dúvida, você quer viver bem, você tem um modelo para viver bem. Esse modelo se chama Jesus Cristo. Siga esse modelo e você vai ver o tanto que sua vida irá se transformar. Hoje eu quero só indicar, porque aqui, né, até São Paulo fala da dificuldade que tinha entre os gregos, que existia muita fé em outros deuses e em outros pilares ali de crença. Ele fala dos gentios e ele fala que Jesus Cristo ele veio para todos, e se essas pessoas têm dificuldade, que elas possam olhar para Cristo. E aí Paulo intercede por essas pessoas que eram consideradas ali pagãs, que eram consideradas ali fora de um caminho do judaísmo. E ele abre essas portas para essas pessoas dizendo: peraí. Elas precisam ter um direcionamento, e que o primeiro direcionamento seja Jesus Cristo. Depois, essas pessoas vão ter uma facilidade maior para compreender algumas leis. Porque são tantas. Santo Agostinho vai falar na sua carta à disciplina cristã. Ele vai falar que são tantas as leis, são tantos os mandamentos, os ditames, que é difícil compilar todos e compreender a todos. Mas se nós olhamos para Cristo,
a gente tem uma ideia de qual caminho seguir. E o próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim não perecerá. Então que hoje você receba esse direcionamento do Padre. Que hoje você receba essa luz que é o Evangelho de São João. E que você possa se debruçar sobre esse Evangelho e entender quem foi Jesus Cristo de verdade. Para que você possa ter um exemplo e um caminho a seguir. Vamos orar? Que Deus abençoe a nossa casa, que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a nossa família. Jesus, hoje eu te peço, derrama o seu amor sobre nós. Derrama o seu amor aqui, derrama o seu amor neste lugar, derrama o seu amor sobre essas pessoas que estão me ouvindo. Que essas pessoas que estão no seu trabalho, estão indo trabalhar, estão começando o seu dia, estão no meio do seu dia, estão indo para a igreja, que essas pessoas possam ser agraciadas, abençoadas pelo teu infinito amor. E que desça a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso sobre nós, nossas casas, nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você escreve amém, amém, amém. Gratidão a você que vem sempre colaborando. E você que ainda não colaborou, essa é a sua oportunidade. Faça um Pix, ajude ao nosso instituto, ajude ao nosso trabalho de evangelização. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Estamos nessa reta final. Mas eu tenho certeza absoluta que esse foi um tempo de muito valor. Esse foi um tempo de muita bênção, esse foi um tempo de muita graça. E muitas pessoas foram abençoadas por essa quaresma de São Miguel Arcanjo. Que Deus te abençoe e eu te vejo amanhã para a nossa 38ª, é isso? 38ª reflexão. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Amém, 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 amém.